Olá, pessoal da TV Humana. Estou aqui para mais um episódio do programa Construções e Desconstruções, ministrado por mim, Thaisa Queiroz Lima, psicóloga clínica e psicanalista lacaniana em formação continuada. Estou aqui para mais um tema que abarca os valores tanto do meu trabalho, de como eu penso as coisas, de como eu construo, mas também os valores da TV Humana, que é sempre estar voltada para o lado bom da humanidade, que a gente pode construir de bom, que a gente pode ver de bom, né? O que a gente pode fazer de bom para as pessoas. Estou aqui para servir vocês com mais um episódio com muito conteúdo interessante em que vocês poderão construir e desconstruir algumas ideias, alguns pontos de vista por aí. Espero que agregue ao processo de desenvolvimento pessoal de vocês, tá bem? Vamos lá? Hoje o nosso tema é o seguinte: passar por processos e construir movimentos pode ser transformador para a nossa vida. E eu quero iniciar falando sobre o seguinte ponto. Os movimentos mais difíceis que você fará na sua vida geralmente são os mais transformadores e importantes. Então, eu quero enfatizar como alguns processos que a gente passa sobre a vida, alguns movimentos que a gente é obrigado a fazer, seja pela vida, seja pelas condições que nos são impostas, o quanto eles são transformadores e importantes. Quando acontece uma mudança brusca na nossa vida, por mais que a gente possa sofrer, né, para lidar com isso, com as questões, isso também nos faz crescer muito enquanto pessoas, né? E também quando a gente precisa superar algumas dificuldades, por exemplo, não necessariamente por causa de algo abrupto que acontece, né? Quando a gente vai enfrentando nossas dificuldades, vai trabalhando em relação sobre elas, em relação a elas, a gente vai causando alguns movimentos muito transformadores e importantes para a nossa vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente está passando por situações desafiadoras, isso pode fazer com que a gente tenha que lidar com questões internas difíceis, né? Por mais que tenha nessa parte de ser transformadora e importante, né, os movimentos, a gente também passa por algumas questões internas que podem ser difíceis, né? E a gente precisa ficar atento, que algumas coisas que a gente passa, né, que são difíceis, elas também podem ser transformadoras e importantes. Então, a gente também precisa passar por alguns processos e fazer alguns movimentos da vida que são mais difíceis, não é mesmo? E o fato é que cada pessoa processa essas questões internas de uma maneira única. Alguns podem ter certa facilidade para encontrar soluções e saídas emocionais, práticas e complexas, assim como outras pessoas podem ter dificuldade em processar e resolver os conflitos resultantes dessas questões particulares delas, internas. Então, a gente precisa avaliar, né? Se eu estou nesse lugar de conseguir encontrar algumas soluções e saídas emocionais de uma forma tranquila, por mais que não seja uma situação talvez simples ou fácil de lidar, ou se eu tenho muita dificuldade para processar e resolver esses conflitos com os quais eu estou passando. Então, cabe a gente avaliar aí, né? E da mesma forma, né? A mesma pessoa ela pode ter facilidade para uma situação, né, de encontrar soluções e saídas, e ela pode ter dificuldade em outras situações. Não é que a pessoa, se é uma pessoa que tem facilidade sempre em encontrar soluções e saídas emocionais, ela vai ter para tudo. Não necessariamente. Algumas situações podem ser que a pessoa se sinta mais perdida, que ela fique mais confusa, que ela não saiba como lidar em determinada situação específica. E essas questões fazem parte da vida, né? São partes da vida. Muitas vezes a gente tem dificuldade em encontrar soluções e saídas, né? Isso não quer dizer que né, esteja tudo ruim, que a gente está super perdido, que a gente está sofrendo muito, ou que não há saídas, porque existem saídas, existem maneiras de construir isso, né? Talvez sozinho fique difícil, né? Mas a gente pode contar sempre com ambientes facilitadores para nos ajudar nesse sentido,
né, como um ambiente de tratamento, um ambiente de uma amizade sincera, verdadeira, que você confia, né, que pode te dar um suporte, uma rede de apoio, né, que você confia, pode te dar alguma orientação em algum sentido para você pensar em como fazer algum movimento na sua vida, como passar por algum processo que você esteja passando, que você compartilhou com essa pessoa, não é mesmo? E o fato é que conseguindo processar com facilidade ou não, em ambos os casos, faça importante fazer movimentos em relação a essas situações desafiadoras, né? Eu acho que fazer movimentos, conseguir fazer esses movimentos, faz com que a gente desenvolva saúde emocional, mesmo em situações muito complexas. Se a gente fica muito paralisado, isso pode ser um indicador que a gente está sofrendo muito, né? Que a gente está com muitas questões e ficar paralisado muitas das vezes não é um bom sinal. É um sinal de alerta, né? Se a gente está muito paralisado em relação a alguma coisa, a gente precisa olhar para isso com cuidado e atenção necessários. Mesmo muitas vezes os movimentos necessários para lidar com questões internas difíceis não são fáceis ou simples de serem feitos. Acho que é muito importante ter essa noção também, né, de que não existe fórmula mágica, que não é de uma hora para outra que algumas coisas vão mudar, que vão acontecer, que você vai conseguir passar por processos e fazer movimentos e pá, pum, não é coisa a curto prazo, não, tá, gente? Eu gosto sempre de enfatizar isso para não iludir, não, né, fazer promessas de que as coisas acontecem rápido, que são fáceis. Essa não é a minha pegada, não. A minha pegada é passar pelo processo, é tratar disso, e às vezes um tratamento dura muito tempo, porque tem muita questão para ser trabalhada, muita coisa, né? Isso aí eu vejo na clínica, pessoas que eu atendo há anos, né? E a gente continua trabalhando muitas questões, pessoas que eu atendo, né, também, por exemplo, há meses, mas aí a gente trabalhou muita coisa, mas continua a trabalhar, pensando em processos e movimentos necessários ali para se passar. Isso faz parte da vida. Enquanto houver vida, a gente está, né, trabalhando em questões e movimentos e, né, situações difíceis também que ele passa, né? É necessário lembrar que os movimentos mais complexos e eficazes são feitos por meio de construções intencionais sobre quais são os movimentos possíveis para lidar e solucionar de acordo com as particularidades da sua vida. Então, não é qualquer tipo de movimento, né, que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar qual movimento eu consigo fazer nesse momento. Eu consigo marcar a minha terapia, eu consigo falar dessas minhas questões com determinada pessoa. Qual processo eu posso fazer? Eu posso falar dessa perda emocional que eu tive. Posso compartilhar sobre isso. Eu posso chorar. Eu posso expor isso para pessoas que eu confio. Eu posso ter momentos íntimos comigo mesmo em que eu reflito sobre isso. Eu faço uma escrita terapêutica sobre isso. Eu me permito sentir sem querer fugir, sem querer esconder isso que eu estou sentindo, isso que eu estou vivendo. Então, são algumas maneiras de pensar aí em alguns movimentos que são possíveis para você. Que a gente precisa pensar na nossa realidade possível. Ah, eu quero já ter superado isso, eu quero estar muito melhor, mas você vai ter que passar por todo um processo, né? Um processo, né? Falando de um processo geral, estou falando no singular, mas são diferentes processos dentro de um mesmo processo. É um processo essencial enfrentar e repensar sobre essas suas questões, construindo movimentos diferentes e novos, pois geralmente os movimentos mais difíceis, novos e diferentes são os mais necessários, importantes e transformadores, né? Então, a importância da gente pensar em alguns movimentos diferentes e novos dentro daquilo que a gente já está fazendo. Às vezes a gente está fazendo sempre ali a mesma coisa, do mesmo jeito, tentando vivenciar alguns processos do mesmo jeito,
Mas às vezes aquilo não funciona bem, não está funcionando, não está dando muitos resultados, então a gente precisa repensar em como fazer isso. E muitas vezes é difícil que a gente repense sozinho. E por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda nesse sentido, né? E nada melhor do que um ambiente de tratamento para isso. Para ajudar a gente a pensar em soluções, em saídas emocionais, em processos necessários, né? Que às vezes a gente não percebe ali que a gente precisa passar por alguns processos, que a gente precisa falar sobre alguns pontos da nossa vida para nos ajudar a passar por alguns processos e fazer alguns movimentos da nossa vida, né? Então, se você precisa de ajuda para pensar e construir sobre esses movimentos difíceis e necessários para sua vida, o ambiente de tratamento pode ser propício e facilitador para diferentes processos da sua vida. Não é só sobre uma determinado ponto ou determinado outro assunto da sua vida. Sobre todos os processos, tudo que você quiser falar, esse ambiente pode te ajudar muito, tá? Eu vejo muita gente falando, né, eh, eu sou especialista em relacionamento e tal. Muito bacana você ter essas especialidades e tal. Mas no meu ponto de vista, né, um tratamento a gente deve abarcar a vida, né, da pessoa. Que é assim que eu trabalho, a vida. E a vida tem diferentes aspectos, diferentes áreas, né? Relações, claro, são muito importantes, né? Tem diferentes tipos de relações. Eu, inclusive, gosto muito de trabalhar a maneira com que a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas. Enfim, eu acho que esse é um ponto, sim, extremamente importante também para a gente pensar em processos e movimentos. Mas dentro de relações só existe um leque de várias coisas, né? Relação com as coisas, por exemplo, né? Relação com o trabalho, com, sei lá, com tecnologia, relação com tudo que a gente tem em relação, né? Então, sobre tudo isso é possível da gente trabalhar, né? Não gosto de limitar determinados pontos ou determinada época da vida, né? Ou trabalhar uma coisa primeiro que depois trabalhar outra. Não, vamos, né? A gente pode ir, né, dando prioridade para algumas questões, tá? Mas vamos ir trabalhando as coisas que forem sendo possíveis. Claro que tudo também não é possível de trabalhar ao mesmo tempo, mas vamos ir trabalhando aquilo ali, né? O que a gente vê que é mais urgente, mais prioridade, e dando espaço também para aquilo que vai surgindo de necessidade, né? Então, eu queria também, né, dar alguns direcionamentos sobre como viver alguns processos e construir alguns movimentos. Um primeiro ponto que eu trouxe em relação a isso é entender que um processo sobre algo envolve diferentes etapas anteriores e menores para chegar no ponto final. Então, aquilo que eu falei, dentro de um grande processo, existem vários pequenos processos que a gente precisa ter a capacidade de perceber. E perceber, olha, antes de eu chegar nesse ponto final, eu preciso fazer isso aqui tudo antes. Porque muitas vezes o que acontece? A gente olha o processo final. Ah, eu quero me formar. Ah, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero não ter mais dificuldade de fazer determinada coisa. Mas para isso, um tanto de coisa que vem antes disso, né? Então a gente precisa ter esse olhar realista também para as coisas. Que não é de um ponto A para o ponto B assim diretamente. É do ponto A, você passa, né? Você vai até chegar no ponto B, né? Um exemplo aí, né? É preciso identificar a realidade possível da sua vida e sua história, né? Eu sempre estou falando isso, né? Em alguns momentos aqui nos episódios, mas também estou sempre falando isso nas minhas redes sociais, porque isso é super importante, né? E olhar para a realidade possível, a sua realidade possível, no sentido de, ó, quais processos eu preciso passar? Às vezes, quais processos eu preciso passar não é aqueles que eu quero passar. Ah, eu quero, sei lá, ganhar 10 mil reais por mês. Mas para isso, que quantidade de processos anteriores você vai ter que fazer para chegar a isso? Você vai precisar tratar a sua insegurança, você vai precisar trabalhar a sua organização financeira, a sua capacidade de se perceber merecedora, um monte de questões. Talvez você não esteja visualizando porque você está olhando só para o ponto final, né? Só para a realidade idealizada. Não, vamos trabalhar na realidade possível, na realidade atual,
Pra gente chegar numa realidade um pouco mais próxima daquela que a gente idealizou. E a gente não chega eu ter a tudo aquilo que a gente idealizou. A gente chega mais próximo de uma realidade construída, né, que nos faça bem, que nos faça sentido, que a gente fique feliz com ela. Que é diferente de uma realidade idealizada, né? E o próximo ponto também que eu coloquei foi isso que eu acabei de falar, né? Que é diferenciar a realidade atual da realidade idealizada, né? Porque muitas vezes a gente fica muito idealista, muito no ideal, assim, de como a gente quer que as coisas sejam, que os processos sejam, que a vida seja, que os momentos que eu quero fazer e tal. E aí uma coisa é o que a gente quer e outra coisa é o que a gente precisa e necessita, e outra coisa é o que como a vida vai acontecendo. Não é mesmo? Às vezes a vida vai acontecendo de uma forma que você não é o que você estava necessariamente esperando. Não é o que você estava idealizando. Mas aí você precisa fazer algo em relação àquilo. Essa é a sua realidade atual. E a sua realidade atual não significa que ela precisa ficar sempre da mesma maneira. Ela pode ser transformada para você ir percebendo a sua realidade possível e construindo uma realidade mais próxima da que você quer construir, né? Outro ponto também que é super importante que eu coloquei aqui. Entender que um processo que você gostaria ou quer passar talvez precise de outros processos anteriores que ainda você não gostou. Está sendo um pouco repetitivo aqui, né? Mas porque eu vou falando aqui o que eu vou pensando ali no momento e tal, mas reforço mais uma vez, né? Que a gente não passa só por processos que a gente gostaria ou que a gente quer passar. A gente passa por processos que são necessários. Às vezes são dolorosos, às vezes são difíceis, né? Às vezes a gente sofre, se angustia, mas o sofrimento também é importante para a vida. Se angustiar também é importante. Claro que não de maneira extrema, né? Mas o sofrimento tem uma função. E qual que é a função do sofrimento? Podem ser várias, mas ele nos mostra, olha, talvez você está sofrendo por isso aqui. O que que você precisa aprender sobre isso? O que que isso está te mostrando? O que que você pode transformar a partir disso? O que você pode trabalhar em você mesmo a partir disso? Né? E dentre várias outras construções possíveis, né? Acho que principalmente o ambiente de tratamento pode te ajudar muito mais, né, do que eu estou falando aqui. Mas aqui já, né, coloco uma construção aí para você, uma sementinha que você pode refletir, que você pode levar para sua sessão, que você pode fazer uma escrita terapêutica para te ajudar, né? Enfim, pensar sobre a sua vida, conversar com alguém sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa produzir, né? Uma coisa que a gente ouve em um determinado lugar, igual aqui, se poder levar para outro lugar, se poder refletir em outros momentos, eu acho que esse processo é super importante também da gente fazer na vida, sabe? Então, mais um elemento aí extra, um ponto extra aqui que eu não tinha escrito aqui, mas que também é bem interessante para ajudar vocês a pensar, tá? Pessoas podem ser ambientes facilitadores para o nosso processo. Isso aqui, né, eu venho falando disso, mas não custa reforçar mais uma vez. O quanto algumas pessoas elas podem nos ajudar, facilitar o nosso processo, facilitar com que a gente construa alguns movimentos importantes para a nossa vida. Isso aqui é essencial, né? A gente contar com pessoas que são ambientes facilitadores para a gente. Não só com pessoas, às vezes tem outras coisas que são ambientes facilitadores. Sei lá, por exemplo, o YouTube. Eu vejo o YouTube como um ambiente muito facilitador para mim. E sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, pesquiso, vejo um vídeo, né? Eu quero aprender alguma coisa, algum tema que eu estudo, eu vou lá e vejo. Então, ele é um ambiente muito facilitador e propício para mim. Outro ponto que eu acho super importante quando a gente fala de processos e movimentos é tratar e trabalhar em si mesmo sobre perdas afetivas e emocionais. Isso aqui, ó, aparece muito, de maneira geral, em sessões de psicoterapia, né, de análise. Como as pessoas lidam com as suas perdas afetivas e emocionais. E muitas vezes a gente não lida da forma que a gente precisaria lidar, que é dando espaço para a gente poder sentir
Eu perdi esse ideal que eu tinha, minha vida mudou drasticamente, eu achei que ela estava indo de um determinado jeito e ela mudou completamente, né? Poder sofrer com algumas perdas afetivas e emocionais. Não sofrer no extremo, que você vai adoecer psicicamente, né? Claro que isso a gente não controla, mas assim, é de um sofrimento que eu tô falando que é necessário, que é importante pra gente passar por alguns processos, pra gente ressignificar, né? Pra gente não fugir de passar por alguns processos, por alguns sentimentos, mesmo que sejam difíceis de lidar. É muito importante, né, poder vivenciar isso, né? Então, olhar para as nossas perdas afetivas, emocionais, perdas de ideais, né? E não só disso, né? Perdas de pessoas também, lutos, né? Eu acho que também é super importante, porque impacta muito também na nossa vida, em construções que a gente faz, né? Muda muito a vida da gente quando a gente tem alguma perda afetiva, emocional, mas também, né, principalmente quando a gente tem a perda, né, de uma pessoa que a gente gostava muito, de um membro familiar, isso muda muito, né, a dinâmica, a maneira com que a pessoa vive, enfim, também é um ponto muito importante para trabalhar em relação a passar por processos, né? O processo do luto para cada um é de uma maneira, né? E para lidar com algumas perdas afetivas e emocionais também. Então, vê aí, né? Como é que você precisa passar por esse processo, né? Como é que você quer passar por esse processo? Como é que um profissional te orientaria a passar por isso? Como é que ele está te guiando a passar por isso? Pensar sobre isso também, tá? Identificar questões com as quais você precisa passar por processos e fazer movimentos em sua vida. Por exemplo, no meu sentido profissional, eu acho que eu preciso passar por esses e esses processos, eu preciso fazer esses movimentos ainda, e localizando isso para você poder pensar, né, pegar um desses movimentos, desses processos, eu preciso melhorar meu financeiro, dentro desse ponto. Quais outros pequenos pontos, pequenas metas você pode fazer? Que aí vai se tornando mais fácil, uma tarefa mais simples, algo que parece muito aberto, né? Melhorar o financeiro é muito aberto, é muito grande. Você pode ir tornando mais palpável, né? Eu vou tentar fazer um caixa profissional, eu vou juntar tantos reais por mês, eu vou melhorar a maneira como eu registro as minhas entradas, eu vou, sei lá, ir fazendo em pequenos processos, como eu já falei anteriormente. Localizar dificuldades e questões que você tem e pensar sobre quais processos e movimentos são necessários para que você cuide desses pontos, né? É uma parte também bem semelhante ao ponto que eu falei anteriormente, mas cabe eu reforçar isso aqui mais uma vez, pela importância que tem isso, não é mesmo? E eu quis ressaltar muito nesse episódio a importância de passar por alguns processos e movimentos, sejam difíceis, sejam fáceis, sejam simples, sejam complexos, porque isso faz total diferença para o nosso processo de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento, de conseguir perceber outras possibilidades, de perceber nossas capacidades de lidar com coisas complexas e difíceis, enfim, em diferentes sentidos, isso é muito importante. Espero que tenha feito sentido as construções que a gente fez hoje, né? E espero que você possa ter construído e desconstruído algumas ideias aí, ficando reflexiva com o que foi dito, tá bem? E ficamos por aqui com mais esse episódio do programa Construções e Desconstruções da TV Humana. Um beijo e até o próximo, tá bem?